Graça e paz a todos. Mais uma reunião de edificação mútua aqui do Ministério Vida Pura. Se você está começando exatamente hoje, saiba que as nossas reuniões de segunda-feira elas são dinâmicas. Cada segunda-feira é um formato, né, uma divisão de salas diferente, tá bom? E aproveitando que o Ednei soltou a gravação, eu quero falar algo como pastor do Ministério Vida Pura para todos e ficar registrado aqui. As nossas reuniões de aconselhamento, elas acontecem às segundas-feiras, 21 horas, horário de Brasília, e às quintas-feiras, 21 horas, horário de Brasília. E nós somos pontuais. Pontuais. Tá certo? Se você chegar atrasado, você perdeu o começo da reunião, perdeu os avisos. Que, mas toda vez são os mesmos avisos. Não são. Não são. Então, você precisa chegar no horário. 21 horas, horário de Brasília na segunda-feira, 21 horas, horário de Brasília na quinta-feira. Quem está entrando na sala agora, você já perdeu todos os recados que foram dados hoje, tá certo? Então, tenha disciplina, chegue no horário, tá bom? Vamos meditar na palavra de Deus, então? E aí você já anote aí essas observações que nós vamos ter hoje. E vamos começar aqui. Vamos meditar no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Uma curiosidade, né? Vocês sabem que quando a gente está falando de Antigo Testamento, a gente fala no masculino, segundo livro. Quando a gente está no Novo Testamento, a gente fala no feminino, segunda. Por quê? Porque no Novo Testamento são cartas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de João. No Antigo Testamento são livros, certo? Só uma curiosidade aí. Segundo Samuel capítulo 11. Vamos começar a leitura aqui, uma leitura famosíssima, que vocês já estão acostumadíssimos, né? Eu ia falar que vocês estão careca de saber, mas hoje eu tomei um susto, porque eu compartilhei lá no Instagram do Ministério Vida Pura um vídeo. Eles estão num evento, e aí nesse evento um cara chega lá para as pessoas e fala assim: quem escreveu o livro de Atos? E ninguém sabia responder. E, cara, a situação no Brasil tá terrível. Tá feia demais a coisa. As pessoas fazem os movimentos, os eventos, participam de todas as programações, são os crentes dinâmicos dos nossos dias, totalmente ativos. Aí o cara chegou lá e falou: quem escreveu o livro de Atos? Ninguém sabia. Jesus amado. Não precisa ser um formado em teologia para escrever, Se saber quem chamasse escreveu o livro Segunda de Atos. Lucas, eles iam saber quem é que escreveu, né? Segunda Lucas. Pois é, pois é, ainda é perigoso, né? É perigoso, sabe por quê? Tem um livro que chama Filemão, né? Tem outro que chama Timóteo, mas não foi Timóteo que escreveu, nem Filemão, né? Então, vamos lá, gente. Não precisa ser teólogo para saber algumas coisas. Isso demonstra o que está acontecendo com a nossa igreja brasileira. Terrível. Vamos lá. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Primeira lição que você tem que aprender aqui, já em 2 Samuel, que a gente vai ler alguns versículos do texto. O texto está dizendo que os reis deveriam estar na guerra. Onde Davi estava? No palácio. E aí ele mandou para a batalha Joabe. Joabe era o seu oficial, seu capitão, seu homem de confiança, aquele que de fato estava ali coordenando os exércitos. E aí Davi olhou para Joabe e falou assim: vai, meu filho, vai só você, porque essa batalha aí tá fácil. E de fato, diz o texto que eles derrotaram os amonitas. Eles derrotaram. Deixa eu te falar uma coisa. Não é porque as coisas dão certo que você está fazendo o que é certo. Primeira lição aí. Não é porque as coisas estão dando certo que você está fazendo o que é certo. Davi tinha a obrigação de estar na guerra e ele não estava. Eles ganharam a guerra? Ganharam. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Estavam lá.
cumprindo a missão e estava dando tudo certo. Mas não é porque estava dando tudo certo que Davi estava fazendo o que era certo. Porque Davi, como rei, tinha uma responsabilidade como rei de estar na guerra. Você, como marido, tem responsabilidades como marido, que só você tem essas responsabilidades como marido, porque Cristo ordenou que assim fosse. Por exemplo, o marido é o cabeça da esposa. O marido é o sacerdote do lar. O que isso tudo significa? É ele quem tem que dar o direcionamento para o casamento. É ele quem tem que dar o direcionamento para a esposa. É ele quem toma as decisões. Não que ele impõe. Eu não estou dizendo que é ele que impõe, mas é ele que assume a responsabilidade. Faremos tal coisa ou não faremos? Vamos para tal lugar, não iremos? É o marido. O marido ele precisa estar à frente dessas coisas. Outra coisa, o livro de Deuteronômio diz que a responsabilidade dos pais inculcar na cabeça dos filhos os maravilhosos feitos do Senhor. E quando nós lemos as nossas versões em português, nós lemos a palavra paz, e aí ao lermos a palavra paz, nós entendemos o seguinte: é responsabilidade do pai e da mãe ensinar para os nossos filhos os caminhos do Senhor. É verdade que é responsabilidade das mães também, mas a responsabilidade final e de quem Deus vai cobrar de fato é dos pais do homem, do pai, do pai. O original hebraico lá está escrito pai, o homem, o pai. É responsabilidade do pai ensinar os filhos. É responsabilidade do pai conduzir o lar. É claro que a mulher vai estar com ele nessa missão, porque esse é o princípio de tudo. Deus criou Adão e depois criou Eva para ser a sua auxiliadora ideal. A própria expressão do Gênesis fala, olha, criou Adão para uma missão específica e criou a mulher para ser a sua auxiliadora ideal. Vamos ir devagar, porque eu estou vendo uns anotando aí, e quando eu vejo gente escrevendo, enche o meu coração de alegria. Então, nós, num primeiro texto, num primeiro versículo de 2 Samuel, capítulo 11, nós já temos muitas lições, principalmente para os homens. E o pecado sexual, ele mina e mata todas essas questões aí para os homens. Se nós olharmos ali para Efésios, capítulo 5, nós vamos ver que nós, homens, somos chamados a amar nossas esposas como Cristo ama a igreja. É um amor sacrificial. O amor sacrificial não é o amor egoísta. O amor que quer ser servido. É o amor que serve, é o amor que se doa. Né? O amor que se doa. E é interessante que quando Paulo fala às mulheres, ele fala que as mulheres têm que ser submissas aos maridos. Né? Estar debaixo da mesma missão que o marido. Interessante que o texto não fala para as mulheres amarem os maridos sacrificialmente. O texto fala para as mulheres serem submissas, serem respeitosas. A partir do momento que o marido ama sacrificialmente, a mulher responder com um amor respeitoso, com a submissão de estar debaixo da missão desse marido, se torna algo natural, né? Isso não está como estar debaixo de uma missão onde o marido não é o cabeça por causa do pecado sexual, não é mesmo? Isso é verdade. Mas para não ficar só um chicote estralando no lombo do marido, as esposas também têm as suas responsabilidades. E a principal delas é que elas foram chamadas para ser sábias. Elas foram chamadas para ser sábias, né? Lá em Provérbios, capítulo 31, tem todo um discurso exaltando a sabedoria da mulher. Então, as mulheres foram chamadas para serem, né? Estou falando no plural, né? As mulheres foram chamadas para serem sábias. O famoso versículo de Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa,
mas a tola a derriba com as próprias mãos. Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derriba com as próprias mãos. Meus amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho assistido às gravações das reuniões. Tenho assistido gravações das reuniões aqui das salas dos homens e das mulheres. E um padrão que se repete é um padrão de homens que não assumem a responsabilidade de fato de viver o processo da maneira como deve ser vivido o processo. De homens que não se esmeram em viver o processo da maneira como devem viver o processo. E às vezes vocês caminham um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas e fica tudo bem, e aí vocês acham que tá tudo bem. Não, eu tô caminhando aqui já 3 semanas, tá tudo bem, que eu não assisto pornografia e não me masturbo, tá tudo bem. Então tá dando tudo certo. Mas na verdade não é que tá dando tudo certo. Vocês não se não estão fazendo o processo da maneira que precisa ser feito, não tá dando tudo certo. É igual o Davi. Davi tá em casa, tá no palácio. E Joabe tá vencendo a guerra. E Joabe tá vencendo a guerra. Ué, tá dando tudo certo. Não, não tá dando tudo certo. Não tá dando tudo certo porque a história vai mostrar que na primeira tentação que Davi teve que enfrentar, ele sucumbiu. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, se você não faz o que deve ser feito, não espere colher resultados daquilo que você não plantou. E não se deixe iludir se as coisas estão dando certo em um determinado momento da sua vida, mesmo sem você estar fazendo as coisas que devem ser feitas. Isso tem que ficar muito claro na mente de vocês. Ah, eu não estou fazendo exatamente como deve ser feito, mas está dando certo. Você está enganando a si mesmo. Você está enganando a si mesmo. Ah, não estou fazendo como deve ser feito, mas o que está acontecendo? Não, não está acontecendo. Vai acontecer de verdade. Vai acontecer de verdade quando você fizer, de fato, o que deve ser feito. E as minhas amadas irmãs? Irmãs, vocês não estão aqui para serem supervisora do marido de vocês, nem do noivo, nem do namorado, eu não sei. Mas o que eu tenho visto da reunião das irmãs? Vocês não estão vivendo o processo. Não estou generalizando, tá? Mas muitas não estão vivendo o processo. Muitas não estão vivendo o processo. E viver o processo é fazer os exercícios, fazer os devocionais, fazer todo o módulo renovação da mente. Porque a mulher sábia edifica a sua casa. E o que me parece às vezes é que o muito falar, o muito falar impede vocês de ouvir. Eu abri essa reunião falando que uma das coisas mais importantes que essa reunião ela se propõe a fazer é ensiná-lo a ouvir para você se colocar no lugar do outro e também ouvir que o aconselhamento do outro serve para você. E vocês são teimosos, né? Teve uma esposa que até falou lá no direct do Instagram do Vida Pura, que ela estava reclamando do marido dela. Aí foi perguntado dela, a irmã está participando das reuniões de segunda-feira, de quinta-feira? Ela, não, eu não tô, não. Mas por que a irmã não está participando, se é para o casal participar? É porque eu ainda não senti vontade. Então, eu não entendo, tá ali reclamando do marido, mas não sentiu vontade de fazer o processo. É uma só carne no final das contas, né? Lembra aí como foi o namoro de vocês. Lembra como tem sido a vida espiritual de vocês. Os pecados do marido não encobrem os pecados da mulher. Deus olha todo mundo individualmente, a salvação é individual. Eu não vou salvar minha esposa, nem minha esposa vai me salvar, certo? Então, deixa eu falar uma coisa para todo mundo agora. O que que Davi fez? Davi ficou acomodado. Se você for acomodado no seu processo, você não vai colher resultados. Se você vem para essa reunião e fica com a sua câmera fechada porque você não quer se expor, não tem problema nenhum. Você pode colocar aí até Homem-Aranha no seu nome aí. Para mim não vai fazer a menor diferença, ninguém nem vai dar atenção. Olha, o Homem-Aranha está na sala aqui participando da reunião. Para mim não tem problema nenhum. Agora, se o seu problema é que você deixa a sua câmera desligada porque você está deitado no sofá, na sua cama, de olho fechado, dizendo que está meditando, você veio para o lugar errado. Deus está vendo que a culpa não é nossa do seu processo não andar. Davi estava acomodado. Davi estava acomodado. Olha o que diz o versículo 2. Uma tarde,
Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Davi tinha que estar na guerra, não foi para a guerra. Almoçou, imagina o rei almoçando, encevou o bucho, o máximo que ele conseguiu, que ele já dá para ver claramente que ele tá folgado. Então ele almoçou, cevou o bucho, aí foi tirar aquele cochilo pós-almoço. Quem não devia ser lei, velho, ter um momento para dormir depois do almoço. As empresas tinham que ter um espaço para o cara trabalhar e ter um revezamento de cama lá para o cara dormir, velho. Eu já trabalhei como operador de máquinas numa metalúrgica, a gente dormia na calçada. Mas não sei, eu acho que era meio cultural aqui em São Paulo. Quase todo peão de fábrica fazia isso. Era meio que uma coisa de, era da hora, mano. Eu tô dormindo na calçada que eu trabalho aqui nessa empresa. Para falar a verdade, se sentia até bem. Mas, pô, se tivesse um lugarzinho mais confortável, né? Devia ser lei. É, enfim, Davi cevou o bucho. Aí ele acorda e vai dar um rolê no terraço com aquela preguiça miserável. Aí o que que acontece? Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Amados, o comodismo vai levar vocês a tropeçarem. Qual que é a frase que não sei quanto tempo você conhece o Vida Pura, não sei o quanto você consome do nosso conteúdo, mas tem uma coisa que eu falo o tempo todo. Nós não temos uma frase no Vida Pura, nós fomos libertos. Ah, eu fui liberto. Não. Nós estamos andando em liberdade. A gente usa essa expressão no Vida Pura. Fomos livres da condenação do pecado com a morte de Jesus na cruz. Nós fomos livres da condenação do pecado. Ele comprou as nossas vidas. Por causa da ressurreição de Cristo e do Espírito Santo que habita em nós, através da palavra de Jesus, nós somos livres da escravidão do pecado. Então, fui livre da condenação e fui livre da escravidão. Livre da condenação, livre da escravidão. Mas eu não estou livre da presença do pecado. Eu ainda habito nessa natureza pecaminosa, nesse corpo caído, nesse mundo caído, e só vou ser livre da presença do pecado na glorificação. O que que isso significa? Eu não posso me dar ao luxo de baixar a guarda. Se tem uma coisa que eu ouvi já milhões de vezes em 9 anos de Ministério Vida Pura, são as pessoas que me conhecem pessoalmente, principalmente, e falam assim: Pastor, eu fui liberto, mas eu tive uma queda. Então eu não sei quem te libertou, porque se você foi liberto por Jesus e teve uma queda, a conta não fecha. Então, por quê? Ah, porque de fato nós somos livres da condenação e da escravidão, mas ainda não fomos livres da presença do pecado. Então nós não podemos nos dar ao luxo, como Davi, de falar que a batalha está ganha e baixar a guarda, porque esse comodismo vai nos colocar em situações ruins. Deixa eu te falar uma coisa. Manter disciplina, ser disciplinado, ser perseverante, dá trabalho. Eu não vou falar que para mim é fácil. O Ednei é testemunha viva de que para mim não é fácil ser disciplinado em algumas coisas que eu tenho que fazer. O Ednei é um cara mais disciplinado do que eu. Então, quando ele me cobra disciplina, eu abaixo a cabeça e escuto, tá certo? Agora, quando eu sou disciplinado, eu colho os frutos da minha disciplina. Quando eu não sou disciplinado, eu também colho os frutos da minha indisciplina. E aí eu chego a uma conclusão. Parece que dá trabalho ser disciplinado e perseverante. Parece. E talvez não seja fácil mesmo. Não é fácil mesmo. Porém, todavia, entretanto, dá muito mais trabalho ter que lidar com as consequências da indisciplina. Dá muito mais trabalho ter que lidar com as consequências da indisciplina. Eu fui vendedor externo, boa parte
Eu fui vendedor externo boa parte da minha vida e eu tinha certa liberdade. Se eu não fosse disciplinado, não ia ter salário no final do mês. Se eu fosse disciplinado, eu poderia ganhar muito mais do que a média, por exemplo. Então, sempre o resultado da indisciplina faz com que a gente tenha que lidar com uma consequência pior do que é, o esforço de ser disciplinado, tá certo? Estão me acompanhando aí no raciocínio do rei Davi, acomodado, se colocou numa situação de perigo. E aí acabou acontecendo o que aconteceu. Ele engravidou a mulher, engravidou a esposa de Urias, cometeu adultério e engravidou a mulher. E aí começa uma saga de Davi, a partir do versículo 6 até o versículo 15. Qual é a saga de Davi do versículo 6 até o versículo 15? Davi teve um problema, certo? Um problema aconteceu. O que Davi vai fazer do versículo 6 ao 15? Davi vai tentar resolver o problema. Baseado em quê? Baseado nele mesmo, nas ideias da sua cabeça, baseado nas vozes do seu achismo. Davi, como rei, tinha a obrigação de conhecer os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, o Pentateuco. Ele sabia exatamente que ele não poderia se relacionar com aquela mulher. E ele sabia exatamente que os seus pecados precisariam de arrependimento, não de querer resolver o problema com as suas próprias mãos. Meus irmãos, às vezes você está aqui há alguns meses, mais de ano, ou chegou hoje, mas todos têm algo em comum. Quantas vezes vocês tentaram resolver o problema da pornografia, da masturbação na vida de vocês, do jeito de vocês, por vocês mesmos, na força do braço de vocês? Quantas vezes? Quantas vezes deu certo? Nenhuma. Senão vocês não estariam aqui agora. Davi, ele começa uma saga onde ele fala, é melhor fazer isso, melhor fazer aquilo, melhor fazer aquilo outro. E olha que interessante, quando você quer resolver as coisas com as suas mãos, o que que acontece? Primeira atitude de Davi, ele manda uma carta, melhor, ele manda um mensageiro até Joabe, que está lá na guerra. Versículo 6, em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe, envia-me Urias, o Hitita. E Joabe o enviou. E aí, Davi chama o marido da mulher de volta, e aí ele fala assim, ó, vai para casa descansar um pouco. Essa é a atitude de Davi. A princípio parece uma atitude nobre. Chamou o guerreiro, trouxe, tirou ele da guerra. Pô, já não vou morrer no combate. Chegou lá, falou: Meu irmão, vai descansar um pouco, vai para casa. Pô, o rei estava dando folga pro soldado. Uma atitude nobre. Mas era o certo? Não, não era o certo. Tanto não era certo que Urias não foi para casa. O Urias não foi para casa porque não era o certo. Então, meus amados, às vezes vocês têm o coraçãozinho de vocês voltado para viver um processo de restauração e a atitude do coração, o motivo pelo qual vocês querem viver o processo de restauração é nobre. É nobre. Por que que você quer viver o processo de restauração? Se você pudesse me responder agora, você não pode, porque a gente tem o poder de mutar o seu microfone, então você não pode responder, infelizmente. Mas se você pudesse responder, por que que você está aqui? Pastor, porque eu quero restaurar o meu casamento. Motivo nobre. Pastor, porque eu quero restaurar o meu ministério na igreja. Quero voltar a fazer o que eu fazia antes que eu perdi. Um motivo nobre. Pastor, eu perdi o meu emprego. Pecado sexual me tirou o emprego, eu preciso de um emprego de novo. Eu percebi que eu preciso ser restaurado para ter um emprego outra vez. Motivo nobre. Só motivos nobres.
meu casamento, meu ministério, meu emprego. Percebeu que tudo é para você? Por mais nobre que seja o motivo, cadê Deus? Onde está Deus? Onde está a primazia do Senhor? Nós estamos aqui não porque temos quedas, porque nós não temos quedas. Queda é um acidente. Quando você cai, é um acidente. Assistir pornografia, se masturbar, assistir pornografia, se masturbar, fazer sexo fora do casamento, prostituição, fornicação, não são quedas. São escolhas conscientes e deliberadas que optam pelo pecado. Eu escolho pecar. Simples assim. Eu, durante toda a minha vida, escolhi o pecado sexual. A gente precisa ter uma consciência dessa. Nós estamos aqui por causa das nossas escolhas. Cometer o pecado sexual não é um ato involuntário, não é uma enfermidade que vem sobre as nossas vidas. Né? Porque quando a gente fica doente, que controle a gente tem disso? Nenhum. E ainda tem coisas que podem ser evitadas. Olha que interessante, mas a gente não tem controle. Há coisas das nossas vidas que a gente não vai ter o controle. Se cair um avião aqui agora, em cima daqui de onde eu moro, eu não posso fazer absolutamente nada. Mas eu posso muito bem desligar esse computador agora e assistir pornografia por livre e espontânea vontade. Sendo assim, é o meu pecado diante de Deus. Então, o principal motivo de vocês estarem aqui é por causa dos nossos pecados diante de um Deus que é santo, santo, santo. Esse é o principal motivo de nós estarmos aqui. Davi, como conhecedor da lei, ele deveria olhar para a lei e falar assim: eu errei. A mulher engravidou, eu errei. Na hora que ele recebeu a notícia da gravidez, tinha que cair a ficha dele na hora da consequência do pecado dele. Mas não, ele foi achar uma solução nele mesmo para o pecado dele. E não tem como achar uma solução em nós mesmos para os nossos pecados, porque a solução para os nossos pecados é Cristo. E quando nós focamos nele e entendemos que nós estamos aqui pelo motivo principal, que é a nossa vida diante de um Deus santo, o casamento é restaurado, o ministério na igreja é restaurado, o emprego é restaurado. Aliás, não digo nem simplesmente ser restaurado, coisas muito maiores acontecem. Eu nunca imaginei estar aqui nessa posição falando com 122 pessoas, 121, né? Porque eu sou um deles, né? Nunca imaginei estar aqui falando com 121 pessoas. Gente, tem mais gente aqui do que em muitas igrejas. Essa reunião aqui tem mais gente do que muita igreja. Olha que privilégio, mas ao mesmo tempo que responsabilidade. Eu nunca imaginei isso. Deus faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Então, quando eu reconheci o meu pecado diante de Deus e falei, agora eu preciso viver uma restauração diante de Deus, porque Deus é santo, sem qualquer outra coisa. As demais coisas são nobres? São, mas elas precisam ficar em segundo lugar, porque Deus, ele não divide a primazia dele com ninguém. Você, marido, se tá aqui por causa da sua esposa que tá te enchendo o saco, e aí para você dar um cala-boca nela, você veio participar desse programa, esposa, desculpa, mas seu marido não vai chegar em lugar nenhum. Ele está aqui pelos motivos errados. A primazia do coração dele não está em Cristo, não está em Deus. Por quê? Porque só um arrependimento verdadeiro, só uma convicção profunda de pecado levam pessoas a viver isso, a sentir isso, a buscar isso. Então, se você veio para cá obrigado, você ainda não sentiu essa convicção de pecado total. Você não sentiu isso ainda, entende? Isso é fundamental na sua vida. Davi não sentiu isso ainda.
Davi está tentando resolver as coisas e ele ainda não sentiu essa convicção clara de pecado. Não sentiu. E aí que vem o detalhe. Quando você não sente essa convicção daquilo que você faz e começa a resolver as coisas com as suas mãos, no começo fica, parece que não tá pegando nada. Davi só mandou o cara para casa. O cara não foi. Aí Davi começou a se, o cara não foi. A coisa não tá dando certo. E aí quando a coisa não tá dando certo, você vai indo, vai indo, vai indo. E você não mede as consequências dos seus atos. Perdão, pagou. Desliguei sem querer aqui o microfone. Voltou? Então, olha o que acontece agora no versículo 14. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Olha, não, olha como Davi é sádico. Ele mandou uma carta para Joabe. Quem levou a carta? Urias. O que estava escrito na carta que Urias estava levando? Nela escreveu: Ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Davi foi cruel. Ele colocou a sentença de morte na mão de Urias e fez Urias levar até o combate, até Joabe. Eu imagino Joabe pegando assim, ó, lendo, olhando para a cara de Urias e não dizendo absolutamente nada, né? Falando, tá certo, meu irmão. Bom que você voltou, né? A gente tem muito trabalho pela frente. Tu vai ficar na posição de batalha tal agora. Conto com você. Cara, que cruel que Davi fez. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não tiver convicção de pecado, continuar acomodado, você vai fazer coisas cruéis também. Você já fez coisas cruéis. Eu já fiz muitas coisas cruéis. Cruéis. Eu lembro que eu indo trabalhar uma vez na minha juventude, eu conheci uma menina no ônibus e eu tinha uma namorada. E eu conheci essa menina no ônibus e eu dei em cima dessa menina do ônibus e ela deu bola pra mim. E por umas duas, três vezes eu larguei a minha namorada no final de semana lá, fui visitar ela no domingo, voltei pra casa, já tinha matado o culto, tinha matado o culto, ia lá pra ver a namorada, matava o culto, falava que tinha que voltar mais cedo pra casa. E ao voltar mais cedo, eu ia lá ver a outra. Só que eu já estava combinando um rolê com a outra na cara da, da, da namorada. Tava conversando no celular com a outra, já, não, tô saindo, calma, que daqui a pouco eu tô saindo, não sei o que, não sei o que lá. Isso é cruel. O que os maridos fazem com as esposas é cruel. Está num contexto aqui de novo, quando eu crucifico o marido, eu não dou uma carta branca para a esposa não fazer absolutamente nada. A mulher sabe, edifica a sua casa e tem que viver o processo aqui também. Já expliquei isso agora há pouco, não vou repetir. Mas que o ponto aqui é que quando a gente sabe que tem um problema e não faz o que deve ser feito, porque a gente está acomodado, porque parece que está dando tudo certo, a gente começa a se enrolar tanto nesse problema que a gente vai chegar numa hora que a gente vai fazer coisas cruéis. Nós vamos fazer coisas cruéis. Foi o que Davi fez. Algo muito cruel. O pecado te puxa para essa realidade. Ele faz isso com você. Ele faz isso com você. Faz isso comigo. Faz isso com todos nós. Por isso que nós não podemos baixar a... Bom, o que vai acontecer? Urias vai morrer. Urias morreu. E aí no versículo 26 diz o seguinte: Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Parecia que estava tudo certo. Agora que
A pedra de tropeço saiu, Urias morreu. Traz a mulher agora que eu posso tomá-la como minha esposa. Essa criança nasce aqui, fica tudo certo. Quantas vezes ao longo desses anos na sua vida você não fez exatamente a mesma coisa? Tá tudo certo. Resolvi o problema. Finish. A minha esposa não sabe que eu tenho três amantes. Meu pastor não sabe que eu toco no louvor e quando acaba o culto eu vou pro motel transar. Tá tudo certo. A minha vida era assim. Eu acabei de contar que eu traía a namorada. Teve uma outra que ia me ver na igreja tocar no louvor. A gente saía do culto domingo e ia pro motel. Tá tudo certo. Não tá acontecendo nada de errado. Ó, a vida tá seguindo, fluindo, ó. Tranquilinho. Você tá no meio desse mar de lama. Você consegue um emprego melhor. Aí você fala assim: nossa, Deus está me abençoando. Olha, vou conseguir um emprego melhor, vou receber mais dinheiro. Minha vida está cada vez, sim, cada vez mais longe de Deus. Aí consegue um emprego melhor, consegue trocar de carro, sei lá, sai do aluguel, compra um imóvel. Aí você fala assim: tá tudo certo, tá tudo tranquilo, velho. Tô fazendo tudo que tô fazendo e Deus está me abençoando ainda. Sabe por quê? Porque o coração tá todo no lugar errado. Quem falou que ganhar mais dinheiro vai ser uma bênção para você? Quem falou que ter um carro porque você tá andando a pé vai ser uma bênção para você? Eu andava a pé até os 18 anos. O que que eu fiz com 18 anos? Comprei um carro. Eu trabalhava, falei, eu vou parar de andar a pé, eu vou comprar um carro. Foi uma bênção comprar um carro e parar de andar a pé? Não, porque eu comecei a mandar mensagem para as meninas e falar assim, ó, que hora que eu posso passar aí na sua casa para te pegar? Eu não podia fazer isso, que eu ia falar, vou de bicicleta, vou de ônibus, não dava para fazer isso. Quando eu comecei a falar assim, que hora que eu vou passar na sua casa? Parece que eu fiquei 20 vezes mais bonito e as mulheres já não falavam mais tanto não para mim assim. Nossa, a coisa ficou fácil demais. Ter um carro era uma benção? Não, era um instrumento do inferno na minha vida. E o meu era todo filmado, velho. Não dava para enxergar nada dentro dele. Eu não tinha nenhuma segunda intenção de ter o carro assim blindado, né? Imagina. Coisas que eram para ser bênçãos se tornam maldição. Porque só pode ser bênção na nossa vida aquilo que está debaixo do caminho da obediência. Se eu estou no caminho da obediência, vai ser bênção. O gol quadrado 94 vai ser bênção na sua vida se você estiver no caminho da obediência. Mas o último HRV que lançaram agora, não. Se você estiver em outros caminhos. Não importa, você vai ganhar mais. O que que você vai fazer com mais dinheiro? Vai contratar uma prostituta que antes você não conseguia? Pensa aí. Não adianta, parece que está dando tudo certo, meu amigo, mas não está. O que Davi fez desagradou o Senhor. E aí vem o capítulo 12. Vem o capítulo 12. Quem aparece no capítulo 12? Um personagem, o profeta Natan. O Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Aí eu quero dar ênfase para esse detalhe aqui. 12:1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Quem mandou Natan? Foi Deus. Vocês concordam comigo? Foi Deus que mandou Natan? Foi Deus que mandou Natan. Por que que Deus mandou Natan? Porque Deus é misericordioso. Deus é gracioso. O que é a graça? A graça é o favor imerecido. Você recebe aquilo que você não merece. Isso é graça. O que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus retém aquilo que ele deveria te dar, a ira. Então, graça é quando Deus te concede um favor imerecido. E misericórdia é quando, ao invés dele te fulminar com a ira dele, o que seria justo, ele retém essa ira. E o maior exemplo é a cruz. A misericórdia de Deus em reter a ira que cairia em cima de nós e fulminar Jesus na cruz.
E ao fulminar Jesus na cruz, a graça transborda para nós. Nós não merecíamos a salvação, Jesus paga o nosso preço. Quem mandou o profeta foi o próprio Deus, porque Deus queria alcançar o coração do seu filho. Deus quer alcançar o coração de cada um de vocês, por isso vocês estão aqui. E aí vem Natan contando uma história para Davi, uma ilustração, para fazer Davi entender a situação que ele estava vivendo. E é interessante que a história da, da ovelhinha, de um que só tinha uma e o outro que tinha milhares. E o que tinha milhares pegou a ovelhinha do que só tinha uma, matou para servir. E Davi fica indignado. Davi fica indignado com a história. E é interessante que Davi fica indignado e nem percebe que Natan está falando do próprio Davi. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você está no pecado sexual, o seu senso de justiça próprio vai lá para cima. Tanto para te condenar, eu não mereço o perdão de Deus, Deus não vai mais me perdoar. Você não merece o perdão de Deus e Deus não vai mais te perdoar. Isso se chama senso de justiça própria. Vai lá para cima. E parece que é algo tão humilde dizer que Deus não vai me perdoar, né? Quando eu falo que Deus não vai me perdoar, quando eu falo que para mim não tem mais jeito, isso não é humildade, isso é orgulho. É eu coloco o meu pecado acima do sacrifício de Jesus. Quem é você para colocar alguma coisa acima do sacrifício de Jesus? Isso é orgulho, é a mesma coisa. Para mim não tem mais jeito. Eu sou um pobre coitado que não tem mais jeito para minha vida. O nome disso é orgulho. Não tem mais jeito? Você é tão, tão, tão especial e bom assim que você está além do sacrifício de Jesus por você? Você está fora do sacrifício de Jesus? O sacrifício de Jesus é imensurável, mas você ficou do lado de fora. Isso é orgulho. Mas em outras questões, a gente é o justiceiro. Se tiver uma briga de política na internet, tu tá lá gastando o dedo, defendendo o seu bezerro de ouro. Se tiver uma discussão de futebol, tu tá lá discutindo também. Você nunca vai sair por baixo de nada. Se tiver uma discussão de teologia, pô, tu vira o leão, velho. Se você é calvinista ou arminiano, você vai entrar no debate. Ainda mais hoje em dia que esses programas de debate estão em alta. Para mim, não servem para nada. O que adianta ficar debatendo? A gente tem que gastar tempo em pregar o evangelho, não ficar debatendo. Não muda a opinião de ninguém. Vai dois orgulhosos ali que nenhum não muda a opinião do outro. E um querendo derrotar o outro para voltar para casa e falar: eu venci o debate. Tá, você venceu o debate. Quantas pessoas se converteram e entregaram a vida a Jesus porque você venceu o debate? Fala para mim. Você venceu o debate, parabéns. Você é o espertão. Quantas pessoas entregaram a vida a Jesus e foram salvas? Quantas crianças foram alcançadas na sua miséria, como na África, por exemplo, a gente tem lá o orfanato de Jesus. Quantas crianças foram resgatadas lá porque você venceu o debate? A verdade, irmãos, é que a gente perde tempo. Eu sou São Paulino. Para uns isso é bom, para outros isso é mal. São Paulo jogou no Equador semana passada contra o time lá, jogou bem pra caramba, perdeu de 2-0 porque a zaga entregou duas bolas. Eu fui dormir revoltado. Pela primeira vez, não. Foi a primeira vez nos últimos anos que eu não assisti um jogo do São Paulo na Libertadores. Porque se ele ganha ou se ele perde, no outro dia eu tenho que acordar do mesmo jeito. E eu tenho que lidar com um pecador sexual do mesmo jeito. E não importa ele ganhar e no outro dia ter um divórcio de alguém. E eu olhar para aquela família se desfazer. É difícil se livrar dos bezerros de ouro. Eu não tô falando que é fácil. Aí todo mundo tá me mandando mensagem. E aí, você acha que quinta-feira vai dar para virar? Eu falo, cara, quinta-feira eu já marquei outro compromisso, não vai dar nem para ver o jogo. Eu não quero nem saber se vai dar para virar ou não. Porque agora que eu tô conseguindo me livrar desse negócio, não vem me atormentar as ideias. Irmãos, a gente tem um senso de justiça própria muito elevado.
a gente não percebe as coisas que a gente faz. Natan estava falando de Davi, velho, usando uma ilustração, e Davi estava lá. Esse cara tem que morrer. Aí a gente olha para o pedófilo e fala: esse pedófilo tem que morrer. É, o que ele faz é repugnante, mas a gente está no mesmo caminho que ele, consumindo o nosso pornô. E aí vem o versículo 7, que diz assim: Você é esse homem. Ponto de exclamação na minha Bíblia aqui. Amados, talvez você não entenda a profundidade disso. Quando, quando Natan exclama, você é esse homem, Natan está dizendo assim, Davi, você é esse canalha, você é esse animal, é você, esse tirano que pegou a ovelhinha do outro. É você, seu inútil, que pôs a carta, a sentença de morte na mão dele, fez ele caminhar para a morte lentamente, levando um papel na mão que ele mal sabia o que estava escrito. É você. Esse confronto aqui é pesadíssimo, pesadíssimo. E Davi, como rei, ele poderia ter batido a mão na mesa assim, levantado e ter falado assim: Como você ousa em falar assim comigo? Abaixa esse tom de voz, porque o rei sou eu. Faz o seguinte, manda matar esse cara agora, tira ele da minha frente, corta o pescoço dele. Davi tinha autoridade para fazer isso. O profeta, ele é uma figura respeitada porque ele é o profeta de Deus. Mas Jeremias também era o profeta de Deus e vai lá ler a história dele para ver aqui o sufoco que ele passou na mão dos homens. Se Davi quisesse fazer alguma coisa parecida com Natan, ele poderia. Aí que vem o detalhe. Aí que vem o detalhe. E esse detalhe é importante. Tem gente que entra aqui nessa reunião e olha para a situação aqui e enxerga um monte de vítima. Olha, nós estamos aqui. Nós podemos perder os nossos casamentos. Nós podemos perder os nossos ministérios na igreja. Nós vamos ser mandados embora do nosso emprego por causa do nosso pecado sexual. Tem gente que olha para mim e fala assim, pastor, eu vou perder o meu casamento. Meu irmão, você quer que eu chore junto com você? Deixa eu te falar uma coisa. Você não é vítima. Você é o responsável pela situação. Tem gente que acha que a gente tinha que fazer essa reunião, servir água de coco para acalmar os ânimos dos participantes, ter uma sessão de massagem antes, porque eles estão muito tensos com as situações. Meu amigo, tu não é vítima, não. Você é o responsável por estar aqui. Tem muita esposa que está aqui, eu sei que o pecado do seu marido é dolorido. Eu sei. Mas quando vocês namoraram, se esfregaram o namoro inteiro, fornicaram o namoro inteiro, vocês não questionaram a Deus, que estavam andando em desobediência. E agora que casaram e descobriram que o marido é um pornógrafo, não adianta olhar para Deus e falar assim: por que, Senhor, eu me casei com este homem? Ó, nós somos uma geração vitimista, mimizenta. É só abrir qualquer página aí de Instagram e ver os comentários nas redes sociais. É insuportável viver nos dias de hoje. Não, nós não temos, nós estamos num lugar aqui que, ó, se tem uma coisa que não tem aqui nessa sala hoje, são vítimas. São vítimas. Enquanto a gente olha para a nossa situação com vitimismo, sabe qual vai ser a nossa reação? Se você olhar para a sua situação com vitimismo, você vai olhar para mim e vai falar assim: quem é esse arrogante que está falando aí? Quem é esse santarrão que está falando aí? Agora ele quer falar essas coisas aí. Acabou de falar que traía a namorada, acabou de falar que saía da igreja e ia pro motel, agora quer vir dar lição de moral na gente. Se você é um vitimista, você vai sentir isso. O que o profeta Natan me ensina?
Não há vítimas no pecado sexual. Você é o autor. Você faz porque você faz. Me entenda bem, eu estou falando de quem faz a ação. Ah, como não há vítima no pecado sexual e quem foi abusado? Eu não estou falando disso. Não há vítimas. Nós fazemos o que fazemos porque escolhemos fazer. Davi fez o que fez porque ele escolheu fazer. Porque o princípio de tudo é que ele devia estar na guerra e não estava. E você devia estar aos pés do Senhor e não estava. Ponto. Aqui não há vítimas. Aqui não é casa de massagem, não é casa de acolhimento. Aqui é um lugar de restauração. E com pecadores sexuais não há restauração se não tiver confronto. Porque na hora do confronto, que foi o que o profeta Natan fez com Davi, algo acontece. Ou você vai assumir que é um vitimista e vai ficar todo dolorido, ou você vai ter a atitude de Davi. Qual foi a atitude de Davi? Versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Existem dois caminhos após o confronto: o vitimismo ou o arrependimento. Aí você escolhe o caminho que você quer trilhar. Você quer nutrir o vitimismo no seu coração? É uma escolha sua. Você quer se arrepender dos seus pecados? É uma escolha sua. E aí vem a resposta de Natã. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. O Senhor perdoou o seu pecado. Só que tem um detalhe. O versículo 11 que eu não li diz o seguinte: assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. O próprio filho dele, Absalão, fará isso. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Aí no versículo que ele fala que o Senhor perdoou, versículo 14: entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Deixa eu falar uma coisa para você. As consequências do seu pecado nada tem a ver com o perdão de Deus. Deus já te perdoou? Já. Se você confessou o seu pecado, se você não foi um vitimista, se você foi como Davi, reconheceu o seu pecado e falou: eu pequei contra o Senhor. E você falou diante de Deus: Senhor, me perdoa, eu pequei contra ti. Eu fiz isso, 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 eu fiz o que o Senhor reprova. Deus perdoou o seu pecado. Pastor, se Deus perdoou o meu pecado, por que que tanta coisa ruim está acontecendo na minha vida? Porque as coisas ruins são consequências da sua semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 a 8. Davi sofreu todas as consequências do seu pecado. Foi perdoado por Deus, mas sofreu todas as consequências do seu pecado. Agora presta atenção numa coisa. E isso aqui é muito importante. Presta muita atenção. Aconteceu tudo o que aconteceu. Davi ficou acomodado. Davi não fez o que deveria ter sido feito, mesmo que tudo estava aparentemente ocorrendo bem. Davi, quando errou, não se arrependeu instantaneamente, mesmo conhecendo a palavra, tentou resolver as coisas do jeito dele. Foi se enfiando num buraco cada vez mais profundo. E quando a gente quer resolver do nosso jeito e vai se enfiando num buraco cada vez mais profundo, a gente começa a fazer coisas impensáveis. E o que Davi fez foi horrível. E nós fazemos coisas horríveis. Deus, na sua misericórdia, manda alguém, manda o profeta, manda o pastor, manda o líder, manda os caras doidos do Ministério Vida Pura entrar na vida de vocês e não tratar com vocês como dodóizinhos, tratar vocês como homens e mulheres que precisam ser responsabilizados pelos seus atos, que precisam ser confrontados, porque é só no confronto que vem de fato ou o arrependimento verdadeiro
ou o vitimismo, que não vai levar você a lugar nenhum, senão a mais destruição. Mas a partir do momento que você se arrepende, Deus te perdoa, mas ele não te exime de você colher o que você plantou. Ele não te exime de você colher o que você plantou. Porém, 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 existe um porém. Quando você colhe o que você planta, porque o texto de Gálatas diz isso, o versículo 9 do mesmo texto de Gálatas, do mesmo capítulo 6, vai dizer algo muito impressionante. Ó, Gálatas 6, 7 e 8, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9 de Gálatas 6, olha que interessante. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, olha só, você chegou no lugar onde Davi chegou, foi duramente confrontado, se arrependeu. E a partir de agora, apesar de estar colhendo as consequências do seu pecado, você vai começar a trilhar um caminho de obediência, fazer o que deve ser feito disciplinadamente. Você vai começar uma nova semeadura na sua vida todos os dias, fazendo o que deve ser feito, porque aí, se você não desanimar, você vai colher no devido tempo. É o que o texto de Gálatas está dizendo. O que vai acontecer com Davi? Uma das consequências é esse filho do adultério morrer. E essa criança morre mesmo. A confusão na família de Davi por causa do pecado sexual dele, isso se virou uma zona, a casa dele virou uma zona. Mas Davi vai voltar a ter relação agora com a sua esposa Batseba, perdoado por Deus. E quem vai nascer dessa relação? Quem vai nascer? Salomão. Salomão vai nascer dessa relação. Quem é Salomão? Talvez, talvez o homem mais sábio que já pisou nessa terra, fora Jesus Cristo, fora a encarnação do Cristo. Salomão foi o homem mais sábio que pisou nessa terra. Salomão vai ser o rei mais próspero de Israel. Salomão vai construir o templo do Senhor. A restauração, a vida após o caos, para aqueles que perseveram. Porque Davi, quando sofreu tudo o que sofreu, ele não virou as costas para Deus. Por que Davi é tido como homem segundo o coração de Deus se ele cometeu coisas tão horripilantes? Eu respondo. Primeiro, porque Davi tinha um coração quebrantado. Ele se humilhava na presença de Deus. Ele não estava livre dos pecados. Ele não era um anjo. Ele era homem. Mas ele era um homem quebrantado. Quebrantado. Nós precisamos ser homens quebrantáveis. Aqueles que se quebrantam na presença de Deus. E Davi fazia tudo para a glória de Deus. Se você ler os livros de Samuel e os Salmos e ver a história de Davi e o que ele escreveu nos Salmos, quando você faz essa junção, você vai perceber que Davi era um homem que fazia tudo para a glória de Deus. Tudo. Davi fazia absolutamente tudo visando a glória de Deus. Quando ele perdeu os olhos disso, que foi nesse episódio aqui, aí a vida dele descambou. Mas ele fazia tudo para a glória de Deus. Quando ele se arrepende do seu pecado e ele sofre as consequências do pecado, Davi não murmura, Davi não reclama, Davi clama, Davi clama, Davi vai jejuar. O menino morre mesmo assim, mas Davi continua mantendo a fé inabalável nesse Deus. Continua entendendo que esse Deus é justo, é santo, mas é amor, é gracioso, é misericórdia também.
Davi continua sendo o mesmo homem, segundo o coração de Deus. E Deus dá para ele Salomão, o herdeiro do trono. Deus livra Davi das mãos do filho Absalão. Deus continua intervendo na vida de Davi. Nós podemos ser como Davi nessa noite, ou começar a ser. Aliás, eu não estou me comparando a ele, pelo amor de Deus, mas eu sinto que na minha vida eu vivo o que Davi viveu. De fazer as coisas e achar que está tudo bem, mas vou fazendo tudo errado no secreto. De sofrer as consequências dos meus pecados. De perder absolutamente tudo. Quem já viu meu testemunho no módulo Testemunhos lá sabe que eu perdi tudo. E de ver o ministério pastoral, de ver o Vida Pura nascer, e de ver tanta coisa que o Senhor fez pós, tanta barbaridade que eu cometi. Há uma restauração, há um novo de Deus, há o viver os propósitos de Deus, há o experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o texto de Romanos 12:2, que baseia o nosso trabalho aqui. Há um experimentar, comprovar, vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Há tudo isso na restauração. Há tudo isso. Se você entende de fato tudo que eu falei aqui nessa noite. Talvez seja necessário você assistir essa gravação depois. Assista essa gravação. Foi muita informação. Vê tudo que foi dito aqui. É algo de Deus. Eu creio para as nossas vidas. Inclusive para mim hoje. Entender que há mais do Senhor para nós. Quando nós olhamos para Ele e enxergamos o nosso pecado, quando nós deixamos de ser vitimistas, porque nós não somos vítimas do que está acontecendo na nossa vida hoje, nós somos os autores, os causadores, os responsáveis. Quando nós não nos vitimizamos, quando somos exortados, confrontados no nosso pecado, mas aceitamos e entendemos que isso é disciplina de Deus porque Ele nos ama. Quando nós nos tornamos disciplinados e perseverantes em viver esse processo, há coisas muito maiores de Deus lá na frente para cada um de nós. E meus irmãos, eu oro para que vocês façam esse trabalho aqui melhor do que eu. Que daqui saiam pessoas que saibam lidar na restauração de outras vidas, mas muito melhor do que eu, muito melhor que o Davi, muito melhor que o Gleidson, muito melhor que qualquer um aqui. O Dani e a Meire são missionários de povos não alcançados, que vocês façam coisas maiores. Façam coisas maiores para o reino de Deus. E meu coração vai se alegrar muito, porque eu vou ver que as minhas orações serão respondidas. Para a gente fechar, a gente vai olhar para o Salmo de Davi, que ele escreveu pós tudo isso, né? Que é o Salmo 51. E lá no Salmo 51, ele vai começar a clamar pela misericórdia de Deus, porque ele reconhece os seus pecados, que ele é um pecador miserável, que ele precisa ser limpo, que ele precisa ser perdoado. E aí no versículo 10 do Salmo 51, ele fala: Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Essa palavra criar, esse verbo criar do Salmo 51, 10, é o mesmo verbo criar que está em Gênesis 1, 1. E lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse criar é um criar do nada, certo? Não existia nada. A criação de Gênesis é uma criação que a gente fala na teologia ex nihilo, que significa Deus criou tudo do nada. Ex nihilo, do nada. Por que que Davi usa o mesmo verbo aqui no Salmo 51? Porque Davi está dizendo assim: Senhor, pega o meu coração e joga fora. Depois do que o profeta Natan esfregou na cara dele, tudo que Davi pôde falar para Deus foi falar: Senhor, pega meu coração e joga fora. Esse aqui não presta para nada. Cria um coração novo em mim, do zero, do zero. Me dá um coração novinho do zero, com o teu espírito dentro dele. Versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer.
Davi pede a alegria da salvação, irmãos, nós somos salvos em Cristo Jesus. Essa alegria tem que contagiar todos os dias da nossa vida. A gente tem que acordar pensando que a gente é salvo, a gente tem que viver o dia pensando que a gente é salvo, a gente tem que dormir pensando que a gente é salvo, a gente tem que transbordar de alegria porque Jesus salvou as nossas vidas, irmãos. A morte não é o fim, ela é o começo da glória com Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, a alegria da salvação tem que transbordar no nosso coração. O pecado sexual tirou isso da gente. O pecado sexual tirou essa alegria de nós. É o que Davi está dizendo aqui. Devolve-me a alegria da salvação. Ele quer voltar a sentir aquilo que ele contemplava, aquilo que o menino Davi contemplava quando apacentava as ovelhas do pai, quando matou o leão e o urso com as próprias mãos para defender as ovelhas do pai, quando ainda menino foi lá e derrotou o gigante Golias. Esse Davi precisa voltar. Ele precisa de novo, a alegria, o primeiro amor tem que transbordar nas nossas vidas. Irmãos, aí vem o desfecho. Para quê? Para que tudo isso? Tudo isso para quê? Para você ter o seu casamento restaurado? Amém. Para você ter um ministério na igreja? Amém. Amém, irmãos. Essas coisas vão acontecer. Mas algo maior ainda vai acontecer. Versículo 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. O que que Davi está dizendo? Senhor, restaura a minha vida, porque uma vez que eu for restaurado, eu vou pegar os perdidos, eu vou ser o teu instrumento para alcançar os perdidos, para que outros também sejam restaurados, assim como eu fui restaurado. Davi entende que o processo não é um fim nele mesmo. Ele entende isso. O casamento foi restaurado? A relação com Batseba, que começou tudo errado, foi Deus deu Salomão. Davi perdeu o reino? Apesar da rebelião de Absalão, Davi não perdeu o reino. Davi deixou de ser rei? Davi não deixou de ser rei. Apesar dos problemas, Deus manteve família, emprego, ministério. Qual é o intuito de Davi? Levar a mensagem aos perdidos. Eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores, outros pecadores, assim como eu, se voltem para ti. Ele quer ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele quer ser um propagador da palavra. Ele quer ser um mensageiro das boas novas, que é o que nós somos. Nós somos embaixadores de Cristo, mensageiros do evangelho da salvação em Jesus, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, esse é o nosso propósito de vida. Levar tamanha salvação adiante, levar tamanha mensagem adiante. Amados, isso tem que queimar no coração, no meu e no seu, no meu e no seu todos os dias. Eu não sou um fim em mim mesmo. Estou vendo várias câmeras abertas aqui na minha frente. Eu não sou um fim em mim mesmo, Senhor. Eu sou um instrumento das tuas mãos para alcançar a vida do Ricardo, do André, da Daniele, da Adriana, da Maria, da Mariana, do Wendel, do Oséias, do Tiago, do Alan, do Mateus, da Josi. Senhor, eu sou um instrumento das tuas mãos para alcançar essas pessoas. Então eu vou ensinar para outros os teus caminhos. Dessa lama que o Senhor me tirou, agora eu vou ser o teu instrumento para que o Senhor tire outros da lama. Cara, que vida com propósito, que vida maravilhosa. Irmãos, de coração mesmo. Hoje eu tenho a minha família, a minha esposa. É uma bênção imensurável. Minhas duas filhas. Bênçãos imensuráveis. Agora, quando eu olho para essa janela aberta com todas essas pessoas, eu não vou falar que vocês são igual a minha esposa e as minhas filhas, tá? Não vou mentir a esse ponto. Mas, amados, que bênção que é ver cada um de vocês aqui. Que alegria no coração. Quem sou eu para merecer tamanha bênção? Aí Deus fala, não merece mesmo não, é pela graça. Mas eu não sou o queridinho de Deus. Eu não sou o protegido de Deus. Todos vocês, da mesma forma, da mesma maneira.
são alcançados, são amados, serão restaurados e forjados num grande instrumento do Senhor, para a glória do nome dele. E pode ter certeza que a sua família é prioridade para Deus. Seu ministério é prioridade para Deus. O seu sustento, ele falou que nunca vai faltar nada. É prioridade para Deus. E alcançar outras vidas. É prioridade para Deus. Deus quer restaurar aquele dom e talento que você enterrou. Ele já está tirando do buraco. Porque onde abundou o pecado, e Satanás olha para nós e fala: quem é você para querer fazer qualquer coisa, seu miserável pecador, imundo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Você é aquele que Deus escolheu. Porque Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Se tem alguém dentro da igreja hoje, por falta de sabedoria, irmãos, não estou julgando, não me levem, não é nada, não é crítica. Mas os pecadores sexuais são vistos diferente na igreja. São esses que Deus quer restaurar para usar, para confundir até os sábios religiosos dos dias de hoje. É você. Você foi chamado para isso, para ser instrumento dele. Tu não precisa pegar o microfone e sair aos quatro cantos da terra, se não for o caso. Deus quer a sua esposa, quer o seu marido. Deus quer os seus filhos. Se eu não for para minha esposa, para os meus filhos aqui em casa, para minhas filhas, não adianta nada eu vir aqui falar com vocês. Então ele quer a família, mas ele tem coisas fora também. Amados, o mais impressionante é que um dia, e não vai demorar, porque o tempo passa rápido, a gente vai dar um abraço nesse rei Davi aqui, pessoalmente. E quando nós abraçarmos Davi, outros também abraçarão Davi, porque você foi o instrumento de Deus para levar essas pessoas até lá e desfrutarem da eternidade com Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Espírito Santo trabalhe na vida de cada um de vocês. Que vocês façam o que deva ser feito. Façam o processo como ele deve ser feito. Não queiram se livrar das consequências. Deus dá graça para suportar todas elas. Agradeça. Continue. Persevere. E coisas maiores acontecerão. Amém? Se Deus tocar no seu coração, você pode me ajudar nessa missão do Ministério Vida Pura. Todo dia, 6:30 da manhã, tá saindo um vídeo no YouTube. Eu fiz um compromisso comigo mesmo de durante 180 dias ter um vídeo novo no YouTube, 6:30 da manhã. Para que as pessoas tenham a oportunidade de começar o dia com um direcionamento. Tu pode assistir e você pode compartilhar com uma pessoa. Você já é vida pura. Você já não desiste da santidade. Você faz parte desse exército. Ore a Deus. Compartilhe aqueles vídeos. Uma pessoa. Para que a mensagem se propague. Eu só quero que a mensagem se propague. Alcance outros. É só isso.
O resto quem faz é Deus. Não sou nem eu nem você. A gente faz o que a gente pode. Nesse caso, eu estou gravando a aula e você compartilha. E vidas são alcançadas. Amém. A gente vai encerrar. Quando a câmera desligar, tudo acabar. Fica mais 5 minutos aí na presença de Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Ele tem obras para fazer na sua vida. Em você e através de você. E hoje ele quer restaurar alguns Davis que estão aqui. E mulheres também. Não é porque o nome é masculino que é só para os homens, não. Não, não tem, Davi não é nem um nome que tem um feminino assim, né? Mais próximo, né? Amém, irmãos? Privilégio estar com vocês nessa noite. Quinta-feira, 21 horas, horário de Brasília. Esteja aqui. Vamos chegar a 100 pessoas quinta-feira, como nunca antes na história. Em nome de Jesus. Viva o processo, participe de tudo. Amém? Quero orar por você para a gente encerrar. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pela vida de cada um deles que está aqui, Pai. Uma noite de segunda-feira, Senhor. O Senhor nos dá essa graça, essa bondade. Obrigado, Pai. Porque, como o próprio Jesus diz, ninguém pode fazer nada e ninguém tem autoridade se essa não vem dos céus. É o Senhor que tem dado o privilégio, mas também a responsabilidade de ministrar para essas pessoas. Eu não estou acima deles, Senhor. Eles são os meus irmãos e irmãs em Cristo e de ministério, para juntos, lado a lado, caminharmos, para vivermos os teus propósitos, Senhor. Para juntos sermos perdoados, para juntos sermos lavados, para juntos recebermos um novo coração, para juntos sermos cheios do teu Espírito Santo, para juntos desfrutarmos da alegria da salvação, para juntos ensinarmos os teus caminhos a outros pecadores, a outros transgressores, para que eles se voltem para ti. Que o teu Espírito Santo queime no coração de cada um destes teus filhos que estão aqui nessa noite, Pai, e daqueles que vão assistir a gravação, mas que essa chama não se apague amanhã, nem depois de amanhã, nem semana que vem, nem o mês que vem, nem o ano que vem, que essa chama nunca mais se apague, Senhor. Desenterra dons e talentos, Pai, que o Senhor já entregou para os teus filhos, e que o pecado sexual quer porque quer, Senhor, deixá-los enterrados. Desenterra dons e talentos. Derrama a paz que excede todo entendimento. Ao mesmo tempo que Davi recebeu a exortação, esse homem é você. O profeta Natã olhou nos olhos de Davi e disse: O Senhor perdoou os seus pecados. Que nessa noite eles possam contemplar os olhos de Cristo olhando para cada um deles fixamente, dizendo: Eu já paguei o preço, eu já perdoei os seus pecados. Que todo fardo pesado saia dos ombros nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que todo fardo pesado caia por terra, em nome de Jesus. Que toda condenação do diabo caia por terra. Todo vitimismo, Pai. Tudo, tudo, tudo que não vem de Ti, Senhor. Eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. Obrigado por essa família que o Senhor me deu. A família Vida Pura. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Nós somos o Vida Pura. E nós não desistimos da santidade. Estamos juntos. Até o céu, meus amados. Que Deus abençoe a todos.